e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vá lá para o versículo 19, por favor. Assim, pois, 19. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendizemos ao Senhor por esta manhã preciosa, em que estamos aqui na Tua casa. E agora, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder abrir as Escrituras, a palavra do Senhor, e poder ler uma porção dela, e saber que há poder por trás das letras sagradas. Pedimos que o que há por trás das letras sagradas da Tua palavra seja, ó Deus, trazido à nossa memória, aos nossos corações e nossa alma nesta manhã. Fale, por favor, por meio desta porção da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema verdades por trás de nossas escolhas. Você sabe bem que existe uma lei bíblica. Eu cito muitas 7 leis da criação e entendo que são leis presentes, ativas no mundo físico e espiritual, mas essa lei não está lá nas 7 leis da criação. Mas é uma lei que você conhece muito bem, que é a lei da semeadura. A lei que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Isso é bíblico. E essa lei, naturalmente, é uma lei viva, presente, ativa. E quando você lê esse texto, e você leu comigo esse texto, você logo vai lembrar dessa história, a história de Malom, Quilion, os filhos de Elimeleque e Noemi. Eles, infelizmente, se submeteram à lei da semeadura. E a gente vai entender por quê. O livro de Ruth, meus irmãos, segundo a Talmud judaica, ele foi escrito por Samuel. Ele foi escrito com um propósito, ou alguns propósitos específicos. Um deles é revelar a genealogia de Davi, rei de Israel. Lógico, revelar a genealogia de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O livro de Ruth é interessante porque ele é escrito, os seus registros, eles acontecem no período dos juízes. Está logo no primeiro versículo que você leu aqui comigo. Ele acontece no tempo em que Israel estava ainda sob a condução do governo de Deus teocêntrico. E nesse tempo os juízes governavam Israel. E quando você está lendo aqui comigo o que está no versículo 2, no versículo 1, que houve uma fome na terra de Belém, é claro que isso significa dizer que o deslocamento de Elimeleque com a sua família aconteceu em um momento em que o povo de Israel estava subjugado a um dos povos que existiam na Palestina. Para a gente entender isso, nós precisamos ir lá no começo do livro de Juízes. E no começo do livro de Juízes, você vai ver claramente que Deus deu uma ordem às gerações de Calebe e Josué para eliminar os povos daquela terra. E a primeira geração, a de Calebe e Josué, ela tentou fazer, até fez. A segunda geração, ela não fez. E a terceira geração, ela abriu brecha, abriu legalidade, deu legalidade e permitiu concessões aos povos daquela terra. E esses povos acabaram subjugando Israel.
o que veio a acontecer, um tempo que eu chamo, e já falei algumas vezes sobre isso, o tempo da gangorra espiritual. Por que gangorra? Porque o povo de Israel estava lá em cima, na parte de cima da gangorra, em comunhão com Deus, adorando a Deus. Mas eles então, nesse tempo, começavam a esquecer-se de Deus, não buscavam mais a Deus, não guardavam mais os sábados, não assistiam mais os órfãos e as viúvas, e aí a gangorra começava a descer. Por quê? Porque um inimigo subjugava Israel por permissão de Deus. Então a gangorra descia, e quando a gangorra descia, o povo de Israel estava em aflição, porque quando o povo era subjugado por um dos povos daquela terra, quando Israel era subjugado por uns povos daquela terra, evidentemente que havia o quê? Fome. O fato do povo viver subjugado gerava fome. Por que gerava fome? Porque os povos daquela terra saqueavam, roubavam e não permitia que Israel tivesse produtividade, não permitia que Israel tivesse controle sobre as lavouras e não tinha prosperidade. Então, quando você lê comigo essa expressão que houve fome na terra, consequentemente, nesse momento em que Elimeleque resolve sair de Belém, ele está entendendo que ele precisa sair porque está sendo escravizado, e o seu povo, o povo de Israel, estava sendo escravizado por algum povo. Apenas um exemplo para você entender isso, é só você ler a história de, por exemplo, Sansão. Aí você vai entender que nesse tempo Israel estava subjugado pelos filisteus. E aí outros juízes, aí você vai entender bem isso. Fato é que Elimeleque então sai nesse tempo de fome e ele faz uma escolha. E aqui que está o problema, ou é a partir daqui que nós vamos observar o que significa na nossa vida escolha. E eu vou te falar, você precisa tomar cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas podem comprometer você, sua família, seus sonhos, seu ministério, sua devoção. Você precisa tomar muito cuidado com as suas escolhas. E esse texto, ele está cheio de escolhas. Ele está rico em informações sobre o significado do que é a escolha e as suas consequências. E aqui nós vamos observar algumas delas, eu quero dividir com você algumas delas, algumas verdades por trás das escolhas feitas pelos personagens dessa história. Eu li com você os primeiros versículos, mas eu vou pedir para você ficar atento aí com o seu texto aberto no livro de Ruth. Vamos lá? Vamos observar algumas verdades que estão por trás das escolhas feitas pelos personagens dessa história narrada aqui no texto de Ruth. A primeira delas, primeira verdade é: se deixarmos a presença de Deus e a sua dependência, nossa alma vai buscar lugares de morte. Eu vou repetir com calma porque a gente precisa entender isso aqui. Essa é a primeira verdade contida no texto. Se deixarmos a presença de Deus e a sua dependência, nossa alma vai buscar ou vai encontrar lugares de morte. Elimeleque fugiu para Moabe. Interessante que a geografia vai nos entender isso aqui. O texto diz que ele vai para Moabe e ele vai margeando o Mar Morto. Ele vai ao longo da margem oriental do Mar Morto, que em hebraico significa Mar da Morte, e Amavé, Mar da Morte. Então a geografia já está nos sinalizando algo. Ele sai de Belém e vai para Moabe, e o seu trajeto é às margens do Mar Morto. E você sabe que o Mar Morto tem algumas particularidades. O Mar Morto, ele tem uma concentração salina muito elevada, 10 vezes do que um mar natural. E outra coisa interessante sobre o Mar Morto é que ele é um mar que só recebe, nunca dá.
Um rio, ele fornece peixes, ele fornece vida. Um mar, ele fornece peixe, ele fornece vida. O mar morto, ele só recebe, ele não dá. E eu abro um parênteses para dizer que tem muita gente na igreja assim, parece mar morto, só quer receber, nunca dá. Quando a gente sabe que o princípio de Deus, primeiro, é sempre dar. Dar é melhor do que receber. Então Elimeleque, fecha o parênteses. Então Elimeleque, ele não percebeu, ele não teve o discernimento de entender, porque ele está sendo tomado pela fome, ele está sendo tomado pela dependência do pão. Ele não está percebendo, mas ele está levando a sua família para o lugar de morte. E você sabe muito bem que o texto vai dizer, os versículos seguintes, eu quero ler o versículo 4, por favor, leia comigo, versículo 4, 3 e 4. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Isso aqui é lei da semeadura. É duro dizer isso, mas isso aqui é lei da semeadura. Elimeleque, Malom e Quilion foram abraçados pela morte. Agora quero chamar a sua atenção, querido, querida, mais uma vez para a geografia. Olha a importância da geografia. Elimeleque, Malom e Quilion estão saindo de Judá, especificamente de Belém. Estão saindo de Belém. Estão chegando em Moabe. E você sabe bem que Moabe é a terra dos moabitas, terra amaldiçoada, terra da morte. Então, literalmente, eles encontraram a morte. Agora eu chamo a sua atenção de onde eles estão saindo. Estão saindo de Belém. O que significa Belém? Belém significa casa do pão. Eles estão saindo da casa do pão porque não tem pão. Eles estão indo para Moabe porque não tem pão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e presta atenção nisso. Olha só isso. Quando Elimeleque e sua família sai de Belém, casa do pão, eles dão as costas para Belém e dão à frente, ou vão em frente em direção à morte. O que é Belém? Belém é casa do pão. O que significa Belém, profeticamente, já naquele tempo? Belém significava lugar do pão. E o que é o pão? O pão é Jesus, o pão da vida. Então preste atenção muito bem nas suas escolhas, porque você nunca vai poder virar as costas para Jesus, e você nunca vai poder virar as costas para a casa de Deus. Você nunca pode virar as costas para a dependência de Deus. Você nunca pode virar as costas para o pão da vida. Você não pode nunca olhar em frente e buscar refúgio em outro lugar, senão na presença de Deus. Mas pastor, a coisa está apertada, o negócio está difícil, a dívida, a opressão, as coisas estão muito complicadas para mim, eu não estou conseguindo encontrar solução. Meu irmão, a questão é, permaneça na dependência de Deus, não saia da presença dEle, porque se você sair da presença dEle, se você deixar de depender dEle, com certeza algum tipo de morte vai abraçar você. Pastor, morte, só estou falando de morte literal, não estou falando de morte literal, porque morte nada mais é do que separação. Eu não estou dizendo para você, de forma trágica, que você será abraçado pela morte, não é nada disso. Eu estou falando para você, que você não pode virar as costas para Deus, você não pode virar as costas para Jesus, você não pode virar as costas para depender do Senhor, porque se você virar as costas, com certeza a sua alma será atraída por alguma coisa, e isso vai trazer para você algum tipo de morte. Eu vou te dar um exemplo. E talvez alguém já viveu assim. Você está na presença do Senhor, você ora, você medita na palavra, você busca, você jejua, você serve. Aí vem o primeiro aperto, vem uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela saúde, seja ela qual for.
Como existe dentro de nós uma batalha intensa, a gente precisa prestar bastante atenção, porque uma hora a nossa alma pode perder a batalha para a carne. E se a nossa alma perder a batalha para a carne, a nossa tendência será se voltar para a carne. Quantas pessoas você conhece que um dia estava na casa do Senhor como você e se afastaram? Pastor, o que eu faço? Duas coisas. Primeiro, tenha disciplina de se manter na casa do pão. Não saia da Belém, não saia da casa do pão. Eu vou repetir, irmão. Não saia da casa do pão. Permanecer na casa do pão significa dizer: eu dependo do Senhor, Ele vai prover para mim, Ele é o Senhor, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele vai prover o pão e tudo o que eu preciso. Se aconteça o que acontecer, eu não deixo a devoção, eu não deixo a oração, eu não deixo a palavra, eu não deixo o serviço, eu vou permanecer em Belém, não vou virar as costas para o Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Glória a Deus. Porque você pode ser abraçado pela frieza espiritual, você pode ser abraçado pela religiosidade, você pode ser abraçado pela carnalidade. É morte. E aí o retorno é difícil. Que nessa manhã você possa entender que quando Deus permite a ausência de alguma coisa, presta atenção no que eu vou te falar no nome de Jesus. Quando Deus permite que você esteja vivendo alguma ausência, não é para castigar você, é para provar você. Não é para mover você da presença dele, é pelo contrário. Presta atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Quando alguma ausência acontecer na tua vida, não é para mover você da presença dele, é pelo contrário, é para mover você para buscar o lugar da oração, é para mover você para o joelho. No nome de Jesus, que todo espírito de Moabe possa sair do nosso meio. E no nome de Jesus, que o Espírito de vida de Deus entre em nossas casas, entre na casa dele, entre no nosso coração, manifeste nossa vida. Afinal de contas, o pão vivo que desceu do céu veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Eu quero dividir com você então a segunda verdade por trás das escolhas feitas pelos personagens dessa linda história. Linda porque a partir de agora é lindo mesmo. Verdade é essa, preste atenção. Seja sempre levado pelo que Deus fala e faz, ainda que suas experiências tenham sido traumáticas. Eu vou repetir. Seja sempre levado pelo que Deus fala e faz, ainda que suas experiências tenham sido traumáticas. Olha o texto comigo no versículo 6, por favor. Então se levantou ela quem? Noemi, com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, olha isso aí, querido, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Noemi estava vivendo experiências traumáticas. Acabara de perder quem? Seu marido e os seus 2 filhos. E não tem experiências mais traumáticas do que essa. A perda de um ente querido. E aqui não é de um ente querido. Do seu marido, dos seus 2 filhos. Mas enquanto ela vivia a experiência traumática em Moabe, presta atenção nisso, Deus levantava profeta para falar a seu povo em Belém. Entre na história, por favor, e não precisa entrar na história com a mente, como é que eu posso dizer? Com a mente de vasculhar o texto no sentido exegético, vou colocar assim. Entre na história por si. Enquanto Noemi está chegando do campo com experiências traumáticas no campo de Moabe, concomitantemente, ao mesmo tempo, o que está acontecendo em Belém? Deus estava levantando profeta. Deus estava levantando juiz. Por quê? Porque faz parte do contexto histórico. Deus estava levantando alguém. Não sabemos quem é. Não sabemos se é Sansão, por certo não era Sansão. Se é Gideão, se é Débora, se é Baraque. Nós não sabemos. Mas o fato é que enquanto ela está vivendo experiências traumáticas, Deus está levantando um profeta em Israel. O que significa dizer isso? Significa dizer que a palavra de Deus estava presente no meio do povo. E preste atenção, estamos falando de uma mulher que tem temor a Deus. Estamos falando de uma mulher que quando a palavra chega à sua alma, mexe com ela. Irmão, se a palavra não mexer com você, tem alguma coisa errada na sua vida. Seja ela pregada, ensinada, ouvida, numa canção, em um conselho, se a palavra de Deus não mexer com você, tem alguma coisa errada na sua vida, conserte em nome de Jesus. Vamos lá. Enquanto Noemi estava vivendo o ápice de sua experiência traumática, Deus estava trazendo um renovo em Belém. Pastor, por que Deus estava trazendo um renovo em Belém? Onde está escrito isso? Olha isso aqui, irmão, no final do versículo 6. O que está acontecendo em Belém? O que está aqui acontecendo? O Senhor tinha visitado o seu... Está escrito o que aí, irmão? Por favor, o Senhor está visitando o seu povo. Aleluia. Então tem palavra, tem visitação divina. Preste atenção nisso. A visitação é em comigo. A visitação é em, mas é também no coração de Noemi. Por quê? Porque o Deus que estava em Belém estava no coração de Noemi. Na verdade, a visitação é com o povo todo. Ela faz parte desse povo. Não importa a geografia. Se você tem o seu coração cheio do Espírito Santo, Deus te visita aqui, Deus te visita lá, Deus visita o seu povo.
Noemi está recebendo a visitação de Deus mesmo na terra de Moabe. Não importa onde você esteja, se o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele vai te visitar, quer seja em Belém, quer seja em Moabe, quer seja aqui na casa do pão, quer seja onde você vai, onde você esteja, Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Mas tem aqui mais, permita-me a redundância. Enquanto Noemi estava vivendo o ápice da sua escassez, preste atenção, Deus estava trazendo pão de volta. Está escrito, irmão. Deus fala, Deus visita, Deus provê. De novo, Deus fala, Deus visita, Deus provê. Repete comigo, Deus fala. De novo, Deus fala, Deus visita, Deus provê. Deus fala, Deus visita, Deus provê. Enquanto Noemi está vivendo o ápice da sua crise, Deus estava provendo lá em Belém. Então o que Noemi entende? O pão é para mim também. A provisão é para mim também. Eu não estou aqui em Moabe porque eu quero. Eu vim para cá porque o meu marido quis. Mas Deus está mandando um pão lá. É para mim também. É para lá que eu vou. Deus não vai deixar de prover nada na tua vida. Deus é nosso provedor. Eu vou repetir, Deus é nosso provedor. E você não ouviu ainda, Deus é nosso provedor. Está faltando uns 10 ainda para dar um amém. Deus é nosso provedor. Aleluia! Detalhe. Por que Noemi entendeu tudo isso mesmo em Moabe? Porque ela sabia o significado do Deus que fala e do Deus que faz. Por que ela vai desejar mover-se para Belém? Porque ela conhecia o Deus que fala e o Deus que faz. Por isso ficou fácil ela entender com seu coração que mesmo distante, Deus estava ali com ela. Por favor, meu irmão, compartilhe isso com a sua família. Não deixe que a história do Deus que fala e faz vá morrendo na sua vida e na sua casa. Deus continua sendo o mesmo. Deus ainda é Deus que fala e faz. Fala e faz. Amém? Terceira verdade. Por trás desses personagens. Verdade para a nossa vida nesta manhã. Tenha coragem e força para fazer o caminho de volta, mesmo vivendo em amargura. Tenha coragem de fazer o caminho de volta, mesmo vivendo em amargura. Versículo 7. Pelo que saiu ela do lugar onde estivera. Isso fala de passado. E as suas duas noras com ela, e indo ela caminhando. O verbo está no gerúndio. Isso fala para ela naquele momento de presente. Para voltar para a terra de Judá. E se fala de futuro. A distância entre Moabe
e Belém, ou Belém e Moabe, segundo a geografia, aproximadamente 96 quilômetros. Se você pegar seu carro e você pegar uma estrada, exemplo, você for para o Rio, direção Rio de Janeiro, 90 quilômetros vai dar... E aí, quem pode me ajudar? Desce, dá mais ou menos aonde desce? Macaé, aí Luciano. Macaé. Dá mais ou menos 1h30. É fácil, né? É fácil. Você pegar seu carro, em 1h30 você está em Macaé. Agora não é fácil, preste atenção nisso. Não é fácil uma viúva sair de um lugar no seu tempo, não sei se a pé, não sei se no lombo de um animal, para andar 96 quilômetros e chegar em Belém. Mas digamos que, ainda que não seja fácil em relação à questão tempo, ao seu tempo, afinal de contas, devagar também se chega longe. Mas o mais difícil não é andar 96 quilômetros de volta, o mais difícil é voltar depois de tudo que aconteceu. Sobretudo, Noemi volta disposta a trocar seu nome. Eu sei que a hora já foi, eu sei que a hora avançou, e eu preciso remir o tempo, mas eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção, por favor. Noemi sai de Moabe para andar aproximadamente 96 quilômetros, disposta a trocar seu nome. Ela não quer mais ser chamada de Bela, ela quer ser chamada de Amarga, de Mara. Ela não quer ser chamada de joia preciosa, ela quer ser chamada de Amarga ou de Mara. Mas ela decide fazer o caminho de volta. Noemi então tira coragem, força de dentro de si para fazer o caminho de volta. E você sabe muito bem que fazer o caminho de volta não é fácil. Agora preste atenção, quem disse que a amargura elimina a fé? Quem disse que a amargura elimina força e coragem? A amargura não tira-nos a fé. A amargura não tira de nós força e coragem. Quem disse a você que a amargura derruba crente? O que derruba crente não é amargura, o que derruba crente é pecado. Pecado derruba crente, amargura não. Meu Deus. Eu estou entrando na história, irmão. Por isso que eu estou assim. Eu não posso nem imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher. Mas tem algo que a faz tomar o caminho de volta, que é maior do que qualquer amargura. O quê? Saber que Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso ouvir um amém? Então eu vou caminhar aqui para a última verdade e a gente encerra. Quem tem anseio de voltar
ao lugar da presença, essa é verdade, para mim e para você. Quem tem anseio de voltar ao lugar da presença sempre terá algo que leva as pessoas, ou vai levar as pessoas a quererem o mesmo. Eu vou repetir, você vai entender. Quem tem anseio de voltar ao lugar da presença, eu vou acrescentar, quem tem anseio pela presença. Eu estou aqui me referindo a Noemi, ela está voltando ao lugar da presença, mas também ela tem anseio pela presença, porque senão ela não voltaria ao lugar da presença. Quem tem anseio pela presença ou pelo lugar da presença, sempre terá algo que leva as pessoas a querer o mesmo. Versículo 8, por favor. Eu vou correndo aqui, não vou ler tudo. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai a cada um à sua casa, a sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos é comigo. Eu vou pular para o versículo 17, para a gente ganhar tempo. 16 e 17. Disse Ruth: não me insista para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu Deus é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Perdão, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me apartar de ti. Eu vou precisar desses últimos minutos da sua atenção. Eu sei que você deve estar com fome, você deve estar preocupado, você fazer almoço, ou as irmãs, eu sei disso, mas eu preciso da sua atenção, por favor. Isso aqui é escolha. Noemi está dando escolha às suas noras. Vá vocês para suas casas. Ela deu a oportunidade das suas noras voltarem às suas casas, respectivamente suas casas, seus deuses. E se você ler o texto com calma, você vai ver que um espírito de comoção tomou conta dessas três mulheres. Elas se abraçaram, elas choraram. As lágrimas foram misturadas. E Noemi está insistindo: faça a escolha certa. Mas o final do versículo 14 tem uma coisa interessante aqui. Perdão, do versículo 16 tem uma coisa interessante aqui. A escolha de Ruth. Irmão, o que havia em Noemi que chamou a atenção de Ruth? Já parou para pensar nisso? Muito mais do que uma mudança geográfica, ouça isso. Mudança geográfica. Onde fores, irei eu. Aonde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. Isso é mudança geográfica. Muito mais do que uma mudança cultural. Teu povo será meu povo. Muito mais do que uma mudança religiosa. Teu Deus não é, o meu Deus não é mais Quemos. Agora o teu Deus será meu Deus. É muito mais do que isso. Ah, se nós tivéssemos o que tinha Noemi. O que faz Ruth se agarrar em Noemi? Você diria, uma bela sogra. Eu concordo. O que faz Ruth querer se agarrar em Noemi e escolher não deixá-la? Você diria, uma mulher zelosa. Eu concordo.
O que fez Ruth se agarrar em Noemi? Uma mulher bondosa, misericordiosa. Eu concordo, eu assino embaixo. Mas, queridos, é muito mais do que bondade, é muito mais do que uma boa sogra, é muito mais do que um coração bondoso, é muito mais do que uma conselheira. É o quê? O que fez Ruth desejar mudar geograficamente, mudar religiosamente, o que fez Ruth desejar seguir Noemi? Vou te falar, presença viva de Deus. Você entendeu por que tem tanta gente que não quer ficar perto de crente? Contrário. Você percebeu que tem tanta gente na escola, no trabalho, que deseja ficar perto de crente? Porque tem crente que ao invés de atrair, ele afasta as pessoas. Tem crente não. Tem crente que é tão cheio de Deus, tem crente que é tão cheio do Espírito, tem crente que tem tanto perfume de Jesus, que as pessoas querem seguir. Noemi é a tipologia do Espírito Santo, aquele que conduz a presença de Deus, que gera vida nas pessoas. Eu espero que você seja assim. Eu espero que a sua família seja assim. Eu espero que aquilo que você faz, aquilo que você fala, as suas atitudes, o seu caráter, possa fazer com que as pessoas desejem escolher o Deus vivo. E eu vou concluir, não vou nem ler o texto por causa do tempo. A história diz que elas chegam a Belém. E diz que elas chegam em Belém no tempo da cega. O que é tempo da cega? Tempo da cega é tempo onde o rio está cheio. Tempo da cega é tempo onde está prestes a fazer uma colheita. É nesse tempo que Noemi chega com Ruth em Belém. E você prestou atenção, e eu disse que Noemi, quando sai de Moabe, ela sai disposta a mudar o seu nome. Ela não quer ser chamada de agradável, de joia. Ela quer ser chamada de... Ela quer ser chamada de quê, igreja? De Mara. Então é assim, parece demonstrar com esse quadro que essa mulher chega em Belém frustrada. E ela chega a declarar com a sua boca: grande amargura me fez o Todo-Poderoso. Mas não se engane, Noemi, apesar de chegar em Belém amargurada, ela não chega em Belém frustrada. Vou repetir, é o final da mensagem. Noemi não chega em Belém frustrada, apesar de chegar amargurada. Por quê? Como que alguém vai ficar frustrado com um Deus que tem o controle de todas as coisas? Como que alguém vai ficar frustrado com um Deus que tem misericórdia? Como que alguém vai ficar frustrado com Deus? Alguém vai ficar frustrado com Deus que permite que haja renovo? Como que alguém vai ficar frustrado com Deus que permite viver experiência nova? O que essa história está nos dizendo nesta manhã, para mim, para você, para nossa família, para nossa casa? Ela está dizendo, essa história está dizendo para mim, para você, que as nossas escolhas jamais podem ir contra
a um Deus que tem o controle de todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós, que a sua boa, agradável e perfeita vontade sempre será cumprida na vida daqueles que obedecem. Detalhe, adendo, na vida daqueles que obedecem. Final da história de Noemi, ela abraçar, ela colocar em seu, depois de você ler o texto, não vai dar para a gente ler, ela abraça um neto. E aqui termino. Ela abraça um descendente de Davi. Ela abraça um descendente do pão da vida. Meu Deus. Como que uma mulher dessa vai ficar frustrada? Ela está abraçando profeticamente o descendente do pão da vida. Significa dizer que ela nunca se afastou do pão da vida. Na verdade, ela está abraçando o descendente do pão da vida, porque, na verdade, palavras do pão da vida que é Jesus, o pão da vida nunca deixou de abraçá-la. O pão da vida nunca deixou de abraçar você. Por isso que Deus vai permitir sempre que você abrace as bênçãos dele na tua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Fique em pé, vamos orar.